pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Para Vivi vai chegando por aqui, eu vou te contando que Lula triplicou a verba de emendas parlamentares e destina 14 bilhões de reais em ano de eleições municipais. Eu queria saber quem é a tchutchuca do Centrão aqui, né? Lembra que o Bolsonaro, em algum momento, recebeu o título porque teve que se render aos caprichos do Centrão para poder governar no Brasil? Pois é, Lula destina, em ano de eleição municipal, 14 bilhões de reais, investindo no convencimento dos parlamentares. Notícia que diz o seguinte: o governo Lula já liberou 3 vezes mais emendas parlamentares do que Jair Bolsonaro. Vou repetir. O governo Lula já liberou 3 vezes mais emendas parlamentares do que Jair Bolsonaro em um ano de eleições municipais. O Executivo concluiu nesta terça-feira, dia 30, a primeira etapa de empenho de emendas parlamentares, com a liberação de 14 bilhões de reais entre janeiro e abril de 2024. O número é 3 vezes maior do que o valor empenhado por Bolsonaro no mesmo período de 2020, quando as prefeituras estavam em disputa, a exemplo de agora 2024. Entre janeiro e abril daquele ano de 2020, em plena eleição, foram empenhados 4 bilhões e 180 milhões de reais. Lula já empenhou 14 bilhões. Os números são da Secretaria das Relações Institucionais, comandada pelo ministro querido do Padilha, Alexandre, querido do Lira, aliás, o Alexandre Padilha, abre aspas. Vamos continuar trabalhando muito, porque até o dia 30 de junho é o nosso prazo para poder repassar recursos para os municípios. Cara de pau, cara de pau. E o governo federal vai continuar acelerando. Acelerando era slogan do João Dória, hein, Padilha? Isso quem afirmou foi o Alexandre Padilha, tá? Segundo ele, até 30 de abril do ano passado, o governo tinha empenhado algo em torno de 350 milhões em emendas. Essa notícia, eu vou acho que entrecortando com os meus comentários, que acho que é mais importante, senão eu vou perder aqui. Bom, vamos lá. Bolsonaro, em ano de eleição municipal em 2020, tinha destinado no mesmo período 4 bilhões de reais. Lula, em ano de eleição municipal, no mesmo período, 14 bilhões de reais. Quem é que está com dificuldade de governar aqui? Quem é que está com dificuldade de se manter no poder? Quem é que está com dificuldade, nítida dificuldade de articular com o Congresso? Quem é? Já deu para entender. Esse dinheiro, que a gente diz que é o investimento no convencimento do parlamentar, só deixa claro o seguinte: Lula tem nítidos problemas para governar. Lula tem muita dificuldade para governar. Lula perdeu o contato com a Câmara, Lula perdeu o contato com o Senado. E aí tem que abrir a mala. Qual o problema de abrir a mala? Qual o problema da gente falar em 14 bilhões de reais em emendas? É o seu dinheiro, contribuinte, dinheiro tomado através do imposto que você paga, é o seu dinheiro que está alimentando um caixa que vai fazer, entre aspas, bem para o governo Lula, para que ele tente se manter no poder. E a partir do seu dinheiro, no investimento do convencimento de parlamentares, esse recurso, 14 bi, mais de 3 vezes o que o Bolsonaro destinou no mesmo período, esse dinheiro vai para alimentar prefeituras e, em ano de eleição municipal, retroalimentar campanhas, através de licitações, fraudulentas ou não, dinheiro que escorre da corrupção. Então, amigo, o que chama atenção, e para mim é incômodo, é dizer que 14 bi em emendas, não, 14 bi do meu dinheiro, do seu dinheiro, caindo no Congresso, em função de um governo desgastado, absolutamente desgastado, que precisa, no mesmo período,
de ano eleitoral, de janeiro a abril, mais de 3 vezes o valor que Bolsonaro precisou usar de emendas para o convencimento, em especial da turma do Centrão. Outro dia, numa matéria que eu veiculei na Auriverde Brasil, falávamos exatamente do destino desse dinheiro. E o que chamou a atenção do João Victor Teófilo, que trabalha comigo na Auriverde, foi o seguinte: o partido que mais recebeu emendas até agora, foi o PT. E aí me chamou a atenção, porque eu falei, mas espera um pouquinho, como é que o PT, partido do presidente da República, precisa de emenda parlamentar, ou seja, de investimento no convencimento daquela base do PT para votar com o governo? Não parece que foge da lógica, foge do racional? E não é que foge. E vou te dizer qual é o motivo. Se você entender que esse dinheiro sai do governo federal, como se fosse emenda, são as emendas, né? E o que são essas emendas? De que maneira a gente pode tratar essas emendas? Essas emendas nós podemos tratar da seguinte forma. Imagine você que está com dificuldade de aprovar um projeto, como o Lula tem demonstrado em todos eles, né? Ele pega e manda a maior parte dessas emendas para o seu próprio partido? Como assim? Ele não confia? Como assim? Ele não tem o partido nas mãos, capaz de votar nas pautas colocadas pelo próprio PT? E esse dinheiro, então, ao meu ver, sugere que estamos falando de um partido que usa das emendas por convencimento dos parlamentares, não, para retroalimentar prefeituras em ano de eleição municipal. E agora, esse número liberado hoje pela imprensa é de chocar. Lembrando que o dinheiro é seu. Pavivi já chegou por aí? Pavivi já está por aí, Gabriel? Não entendi o recado aqui. Tá lá. Ô, Pavi! Let your body do to the music. Hey, 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 come on, Vogue. Let your body go with the flow. Hey, hey, hey. Esse é o novo, é a nova qualidade do jornalismo brasileiro, hein? Look around. Cantando Vogue. Vogue, 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 Vogue. Let your body do to the music. Hey, hey, hey. E aí, como é que você está? Tá alegre igual bem, a Daniela Pavi. Lima? Pois Vitória. é. Tem gente que gosta de passar vergonha no débito e no crédito, não é, Pavi? Mas pelo menos eles ganham, né, pá? Eles ganham o suficiente para passar vergonha. Eu, por exemplo, se eu ganhasse o salário do William Bonner, eu saía de Carmen Miranda aqui no viaduto do Chá. Fácil, fácil. Cantando tico-tico no fubá. Ô, Pitólio, você estava falando de emenda? Sim. Mas eu estava no táxi e eu recebi algo muito interessante. Eu mandei no grupo. Gabriel, você põe na tela entre nós dois esse post do Carlos Bolsonaro, por gentileza. Porque eu mandei para você? Mandei? Porque é importante que se diga, ó. Matéria do Globo, eu estou mudando de pato para ganso, tá, Pitólio? Mas é que eu queria só falar isso para não esquecer, porque eu recebi quando eu estava no táxi, e eu achei importante falar, tá? Manda ver. Aí você pode pôr no GC, Gabriel, que vacinas da Covid podem dar trombose. Sem provas, isso é uma matéria do Globo. O Globo, né? Que agora o jornalismo é Vogue, Vogue, let your body move to the music, hey, hey, hey. Mas em 2021, né? 11 de dezembro de 2021, a matéria era essa. Sem provas, Bolsonaro associa vacina contra a Covid a suspeitas de embolia em trombose. Em primeiro lugar, olhem esta o título desta matéria, que desgraçado.
sem provas, Bolsonaro associa vacina contra a Covid a suspeitas de embolia e trombose. Primeiro, se fosse com prova, não seria suspeita. Seria uma associação da vacina com embolia e com a trombose. Então é desnecessário. É um recurso de redação malicioso. Mas isso foi publicado lá em 11/12/2021, que ele falou das suspeitas da Covid, da vacina da Covid causar embolia e trombose. Mas o fato é que hoje, dia 30 de abril, o Paulo Capelli, grande Paulo Capelli do portal Metrópolis, ele publicou a seguinte matéria: AstraZeneca admite à justiça efeito colateral raro na vacina da Covid. E dentro da matéria, Pitoli, o Paulo Capelli escreve o seguinte: a AstraZeneca reconheceu que a vacina, aspas, palavras da AstraZeneca, pode causar síndrome de trombose com trombocitopenia, que é a sigla TTS, fecho aspas. Aí continua o Capelli. Essa condição é caracterizada pela formação de coágulos de sangue, o que aumenta os riscos de entupimento de veias e artérias. A vacina da Covid foi desenvolvida na velocidade da luz. A velocidade da luz. Quando uma vacina foi desenvolvida, da Pfizer, por exemplo, e o governo começou a negociar com a Pfizer, e aí começaram a chamar o Bolsonaro de genocida, o que acontece? A Anvisa não conhecia, não tinha aprovado. E no Brasil, queira ou não queira, a legislação proíbe que se comercialize e que o poder público compre uma droga não aprovada pela Anvisa. E quando teve a reunião com a Pfizer, quando a vacina ainda não estava aprovada, qual é que foi a condição de venda? A venda vai ser a um preço X. Era mais barato naquele momento? Era. Por que era mais barato? Primeiro, porque ela estava sendo vendida sem a garantia de surtir efeito, e ela estava sendo vendida com uma cláusula em que o governo se responsabilizava por todo e qualquer efeito colateral da vacina. É claro que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso não vai fechar um negócio desse. Você vai comprar uma vacina para 215 milhões de brasileiros, sem a garantia de que ela funcione, e sem que o laboratório seja responsável por efeitos colaterais, que não se sabia quais poderiam ser, mas que já se desconfiava, porque quem produz uma droga sabe qual é o efeito que ela tem no corpo.